E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo pro canal. Dessa vez trazendo minhas impressões sobre o novo jogo da franquia de anime dos 7 Pecados Capitais. Jogo que inclusive eu trouxe como promessa no Gacha News de agosto. Quem segue o canal tá ligado. E se você não segue, não dá bobeira. Clica aí e se inscreve para não perder nenhum vídeo. Inclusive, ainda neste vídeo, gameplay, modos de jogo e, claro, muitos summons. Mas antes, não esquece de deixar o like e já comenta, você curte jogo na vertical? É um problema para você ou não? Manda bala e bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo. Beleza, galera. Começar pela interface de entrada, que não tem nada demais, mas já dá o tom do jogo, com os personagens em SD bonitinhos e a música do anime de fundo. Daria para ter animação bem trabalhada e tudo mais, sim, sendo um game de anime principalmente, mas essa não é a proposta desse jogo, então tranquilo. Então, clicando para começar, já vem uma cutscene, quer dizer, não tinha animação na interface de entrada, mas logo que começa já tem, que é a animação literalmente do começo do anime, com traço e tudo, que vou dizer, eu não esperava para um game idol desse tipo. Então, ponto super positivo. Aí segue pro diálogo do começo do anime mesmo, com a Elizabeth chegando no bar do Meliodas, e logo ela já entra pro seu time. Melhor de tudo, de cara você já pode andar direto pelo mapa, já te soltam. Aí continuando, você segue pro tutorial que explica as regras básicas de um idol RPG, que é basicamente o seguinte: enquanto seu time vai batendo em inimigos aleatórios e ganhando todo tipo de moeda do jogo e desbloqueando também novas funcionalidades, você vai usando essas moedas para upar seus personagens, habilidades, atributos e tudo mais, e também entrando nessas novas funcionalidades. E claro, eventualmente você pode decidir avançar mais rápido clicando numa missão, por exemplo, que pode ser derrotar o próximo boss, ou deixa simplesmente no automático. Esse tipo de jogo sempre parece meio besta, e é porque é mesmo. Não, brincadeira. E quando estiver bem besta, já vai poder sair pra brincar? Sempre parece meio besta, mas acredita, cara, vicia. Principalmente porque é super rápida e fácil a jogabilidade. Se deixar, você nem vê o tempo passar. E sem perceber, já tem horas administrando seu time, evoluindo, pegando personagem novo, equipamento novo, passando novas missões, já que tudo fica à distância de uns poucos cliques. Falando em personagem novo, logo você começa a fazer summon e dá para fazer logo uns 40, mas a coisa melhora muito, tá? Só começa com 40, assim, de cara. Eles já te dão ticket, você já faz o summon, mas independente da sua sorte, é só você continuar jogando, que assim que abrir a mailbox do jogo, você vai ganhar uma Diane, mais 400 tickets, por isso eu falei 40, era só o começo, e mais uma pancada de diamante. Ah, e também dá para assistir anúncio para conseguir ainda mais diamante. Para velhos diamantes. Voltando então para o jogo, vale dizer que a Netmarble colocou várias coisas bem interessantes nesse idol, como o sistema de codex, que em geral tem mais em jogo pelo menos semi-idol e de turno, ou seja, em outro tipo de Gacha Hero Collector. Além de um mecanismo de ordem dos ults, que influencia nas batalhas, adicionando um level a mais, digamos assim, de estratégia para o game. E uma outra coisa que já aponta para uma preocupação com a qualidade de vida, que é essencial em idol, bem, essencial em qualquer jogo, inclusive o solo leveling deu uma caída boa e muita gente desistiu por causa de timing em colocar mecanismos de qualidade de vida. Então a Netmarble acertou nesse aqui e errou naquele lá, fazer o quê? É a opção de despertar todos os personagens de uma vez, ao invés de você ter que ir um por um. Imagina se tivesse que ir um por um, irmão. Vou mostrar também a lojinha para vocês terem uma ideia de preço das coisas, se quiserem balear, mesmo o game dando uma pá de coisa de graça. Por sinal, assim, opção para balear não falta, como vocês estão vendo, mas até que tem uns packs baratinhos. Então tomem cuidado. Tomem cuidado, esses são os piores.
E nesse jogo também, galera, fora o gameplay padrão, que eu expliquei, já descrevi para vocês, na verdade não fora o gameplay, eu vou dizer que incorporado ao gameplay, porque o Idle, o gameplay vai ser muito isso, é você sair clicando em tudo que tem bolinha vermelha. E aí a tarefa maior é resistir à tentação de gastar o nosso rico dinheirinho. Porque realmente direto vai aparecer pop-up, coisa barata, quando você sobe level, quando você passa um estágio específico. Então, de novo, tomem cuidado. Esse é a grande tarefa, a grande missão. A coisa mais difícil desse jogo é resistir. Mas tem packs muito bons, também pode dar uma força aí se quiser para os desenvolvedores. Mas se é Summon que você quer, completando as missões diárias e as semanais, dá para ganhar muito Summon Ticket. Os gráficos em si cumprem o que prometem, dada a proposta do game, claro. E no meu ponto de vista, são bem feitinhos e tem seu charme especial por serem assim fofinhos. Mas realmente eu sinto falta de mais animações mais trabalhadas, principalmente dos ults, por exemplo. Pelo menos uma opção de habilitar ou não, e nem precisaria ser sempre, sabe? Talvez para não ficar cansativo, já que é um idle, né? As coisas acontecem super rápido e a ideia é essa. Podia ser só contra alguns boss específicos, ou só se gritar o ult, ou tem os ultimate boss. Então talvez nesse ultimate boss é quando você vai ter alguma animação diferente, sei lá, alguma coisa para quebrar um pouco o ritmo. Eu sei que ritmo é o essencial desse jogo, mas aí teria uma opção se eu quero ou não dar uma quebrada, entendeu? E uma quebrada melhorando o gráfico do jogo. Pegou? Só que não é por falta de gráficos mais detalhados ou não que a diversão fica prejudicada. O game traz muitos modos e sistemas de jogo para você brincar e evoluir enquanto o pau vai comendo lá no Idle. Tais como dungeons, para você pegar mais gold, experiência, entre outros. Laboratório, onde você pode pegar itens para upar tudo relacionado ao seu crit, como crit rate, crit power, resistência a crit e tudo mais. E isso, assim, só para mencionar dois. Sem contar a cereja do bolo, que é o fato de que sim, esse game tem PVP. O PVP segue o sistema Idle, claro, mas assim como a imensa maioria dos bons jogos do gênero, o foco fica então na estratégia e no grind. E isso sem falar que o jogo ainda traz muitos eventos e minigames. E esses minigames são bem divertidinhos e são uma boa opção para quem já cansou ou pelo menos quer dar uma pausa no resto. Só que, confia em mim, por umas boas semanas vai ser difícil você querer parar. E por fim, eu vou falar do que mais importa, a meu ver, pelo menos, que são os personagens. Todos são fiéis ao anime e tem, como eu comentei quando eu falei dos gráficos, as versões miniatura, que estão bem fofinhas. O game conta com os personagens clássicos, embora eu mesmo não tenha conseguido os mais legais, pelo menos que eu gosto mais, como o King ou o Scanner, mas sim, eles estão aí no jogo, além de vários personagens completamente coadjuvantes aí. E bem, como a ideia não é fazer um guia super extenso do jogo, nem nada desse tipo, e sim mostrar alguns dos sistemas, os principais gameplays, etc, e dar minhas impressões, acho que tá de bom tamanho aí para vocês terem uma boa ideia e também decidirem se dão uma chance pro jogo ou não. Mas para você que ficou até aqui nesse vídeo, um presente do tio Johan. Uma lista de todos os códigos válidos que eu consegui encontrar na internet. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2024, então até a data do lançamento desse vídeo estavam todos válidos, pelo menos. Então só fique esperto nisso aí. Mas enfim,
tá válido. Para resgatar é só você ir no menu principal, configurações, conta e na opção resgatar código ou redeem code em inglês. Aí é só digitar, resgatar e ir pro abraço. Só essa coletânea de códigos aí já vale o seu like, hein? E agora, bora fazer uma pancada de summon junto, enquanto eu dou meu veredito. E é isso aí, galera. Essas foram minhas primeiras impressões do Game Idol do Seven Deadly Sins, ou Sete Pecados Capitais. Sem dúvida, uma ótima opção para quem é fã da franquia e curte esse estilo de jogo. Ele não deixa nada a desejar quando comparado aos melhores jogos do estilo, e ainda entrega algumas inovações pertinentes ao tema do anime. Eu sem dúvida recomendo dar uma chance, mas cuidado porque vicia. Eu não vou cansar de repetir isso aqui. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Curtiu o game? Vai arriscar? É por sua conta e risco. Deixa aí nos comentários o que você achou. Qual personagem você gostaria de pegar? Quem sabe se tenha mais sorte que eu. Se curtiu o vídeo, não esquece o like. Não esquece de se inscrever aí no canal, ativa o sininho para ficar sempre por dentro das novidades do mundo mobile. Por hora, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.